Haru. Sentar do seu lado, ali. Aquela deitada, assim. Tem que dar uma... Amanhã vai ser só corre. Amanhã vai ser, tipo, começando às 8 da manhã e terminando 10 da noite. Ai, eu estou animada pra amanhã. Eu sinto que vai ser muito diferente, assim. Eu só tô animada pra ver. Nossa, agora que tá pegando a vibe, eu tô muito animada pra tá falando de manhã. Eu tô muito animada pra mostrar pra galera, assim. Sim. Essa zoada e as coisas. Pra todo mundo trazendo umas coisas muito legais. Só que a gente tem uma diversão. A gente tá trazendo entretenimento que eu não vi até agora, não. Sim, eu também não. Pelo catálogo, eu acho que ninguém tá trazendo exatamente isso. Eu acho que a gente tem uma coisa única. Eu acho que a gente tem uma pataquada diferente, assim. Nossa, pataquada é uma boa palavra. Pataquada. É uma pataquada mesmo, A gente vai pra qualquer canto, a gente... É o camp. A gente tem escrachado. É escrachado, a gente é brega, a gente é, enfim. É realmente o cabaré do cabaré. E agora o número mais aguardado da noite. O número que vocês entraram hoje ali pela porta e falaram, nossa, eu quero ver aquele, sabe? Aquele número que é o mais aguardado da nossa noite. Com vocês, o grandioso número dos músicos! Quando eu era criança, eu tinha sonhos de palco e luzes gigantes. Toquei em todos os bares da vida e me entreguei a uns 100.000 amantes. Mas como a vida se faz de tristeza, viver de música é muito duro. Troquei o palco por luzes vermelhas, entre as detentas está meu futuro. Dentre as barras do pavilhão 5 tinha um piano e 3 meus amigos. Somos a banda do pavilhão 5. Se liga no nosso som. Cuidado com a banda do pavilhão 5. A gente é muito bom. Somos a banda do pavilhão 5. Se liga no nosso som. Cuidado com a banda do pavilhão 5. A gente é muito bom. Todo final de um grande ciclo, a gente se pega pensando em como as coisas começaram. Faz parte da construção de aprendizado, o resgate da trajetória, para que a gente possa analisar as nossas práticas, sucessos, áreas de melhoria e até para que a gente possa se apropriar do conhecimento que nos foi atravessado. Começo revisitando os lugares que tudo começou, os lugares por onde surgiram as primeiras ideias, primeiras impressões, primeiras idealizações de um processo que se tornaria algo muito maior do que a gente. O cabaré surgiu de uma disciplina dentro da universidade, dentro da Unicamp, de linguagens da ação cênica. Então a gente tinha que escolher uma linguagem, dentre várias linguagens teatrais para trabalhar, para se aprofundar. E o nosso grupo escolheu o cabaré. Porque era uma linguagem que agradava bastante o grupo, a gente tinha curiosidade de entender mais. E nesse estudo inicial perpassamos por vários caminhos, pelo camp, pela cultura drag, pela cultura popular. E aí a gente partiu do texto Parque Pavilhão e foi criando nossos personagens, cada uma criou o seu personagem, né? E por isso que eu acho que o texto do Parque Pavilhão foi uma mão na luva, assim, pro cabaré. Porque lendo ele a gente descobriu que super tinha a ver com a nossa linguagem, mesmo que não fosse exatamente a proposta do Johnny, porque é um monólogo, né? Mas foi um monólogo que a gente conseguiu expandir ele de muitas maneiras para fazer o que a gente queria fazer no cabaré. Tanto
com os novos personagens e também expandindo, acho que a personagem que já existia, né, a Rose. A peça original, ela tem um teor dramático e a gente também não queria tirar totalmente. Então, para quem assiste, consegue perceber o quesito dramático e também consegue ver o teor cômico e alegre, porque a gente modificou muitas coisas, né? Uma coisa que a gente sempre pensou é que a gente queria criar uma identidade que não fosse só um cabaré do que a gente estudou. A gente queria que fosse um cabaré nosso. Foi crescendo e virando uma coisa muito maior, né? Porque a gente fez apenas um trabalho da faculdade, que era montar essa peça, e aí virou tudo que virou, né? Que é uma peça com uma dramaturgia quase que própria, inspirada ali na dramaturgia do Johnny, com os figurinos que a gente fez e tudo que a gente fez. A partir disso, criamos nossa rede enorme. Chamamos músicos, maquiadoras, contra-regras, técnicos e tudo o que precisávamos para que a grandiosidade que estávamos buscando se concretizasse. Mergulhamos em estudos durante meses, descobrindo nossas melhores armas. Érica, fala um pouquinho sobre a problemática da sua maquiagem. Então, a problemática da minha maquiagem é a seguinte: a história da minha personagem é um pouco como se ela fosse uma coitada, assim, no sentido de acusada por vários crimes que ela não cometeu. E aí, por isso, a gente pensou em fazer uma maquiagem triste, uma maquiagem que fosse marcada como triste. Então a sobrancelha ela precisa descer, assim, e ter essa curvatura, e a gente fez esse desenho azul também, que é meio curvadinho, tudo pra ficar meio nesse semblante triste, independente da cara que eu faço, mesmo quando eu tô mais dançando de uma forma mais atuante, nem tanto a minha personagem, mesmo assim eu acabo ficando meio triste, mais por conta do próprio contorno que a maquiagem tem. Mas pra isso, a maquiagem precisa ficar bem certinha, essa linha que desce e essa curvatura pra dar esse efeito de tristeza. E aí a grande questão da maquiagem é justamente fazer essa curva toda vez e fazer ela simétrica também, que é uma coisa muito difícil. Então todas as vezes que a gente faz a maquiagem, ela sempre fica diferente, é sempre explorando diferentes curvas que causam tristeza de alguma forma nos desenhos das linhas do rosto. Então ela é sempre uma grande questão pra mim, pra Haru, pra Nabê, todo mundo girando em volta dessa curvatura da sobrancelha. O pavilhão cabaré não existe sem todas as pessoas que fazem ele acontecer. É uma relação simbiótica. Apesar de tudo que envolve questões de relacionamento entre pessoas, a peça não existiria se não houvesse muita paixão entre os envolvidos. Paixão essa que também foi acendida no público em nossas primeiras apresentações. Oi, eu sou Yasmin, ou Jais, eu sou a baterista do cabaré. O que eu vou falar depois disso? Como que foi o processo? Tá. O processo do cabaré, eu acho que pra mim especialmente foi uma construção de uma paixão, assim, porque eu fui assistir a primeira vez meio que, tem essa peça aí que tá acontecendo, vai ser num bar e tem uns amigos meus que eu vou tocar. Eles fizeram uma outra apresentação, eu fui assistir de novo e eu fiquei, meu Deus, isso é muito legal. Então eu assisti a primeira vez, achei muito legal, assisti a segunda vez, achei muito legal de outras formas. E aí passou um período em que, enfim, coisas aconteceram, férias e tal, e o processo ficou meio de lado, assim. E aí, quando eles foram voltar, eles me convidaram pra tocar, e eu falei, óbvio, com certeza, vamos nessa. A gente apresentou uma vez e encheu, apresentou a segunda vez e encheu de novo. E desde então, as apresentações elas têm lotado bastante. Eu acho que dentro da peça de teatro, a música funciona como uma ferramenta de dramaticidade, assim,
e dentro do show é o personagem principal do que tá acontecendo, assim. Então, pra mim, a grande diferença é essa, assim, me portar enquanto uma pessoa que tá fazendo algo em favor de uma narrativa que não tá relacionada diretamente com o que tá acontecendo na música. Questão de figurino, questão de... mesmo que a gente não tenha fala, mas não ficar tipo, nossa, de braço cruzado, olhando pro céu, ou qualquer coisa assim, foi um negócio muito difícil pra mim, mas acho que deu certo. Essa é a maior dificuldade, de me encontrar como músico na banda, dentro de um cabaré. Eu acho que eu gostei do fato de que a música não é uma coisa, como é que eu posso dizer, não é um pano de fundo, assim, só um negócio lá. Eu acho que tanto a música mesmo, né, o que a gente está tocando naquele momento, quanto o que está sendo falado de letras, inclusive tem várias letras que são, que os próprios atores escreveram, né, eu acho que tudo aquilo passa muito do que é importante você saber do que está rolando, tá? Então eu acho isso muito legal, eu gostei desse papel que tem a música na peça. Esse cara sou eu, cara que ama você do seu jeito. Desse jeitinho aí, desse diária. A música dentro da peça pareceu muito natural, muito orgânica. Inclusive, com os músicos e os atores, tinham várias situações que, inclusive, a gente sentia um jogo com os atores, mesmo estando só na parte da música. Inclusive, teve algumas cenas que surgiram desse jogo entre os músicos e os atores, né? Inclusive, me lembrou um pouco da peça Chicago, que ao vivo tem muita, né, encenação junto com a banda, a banda faz parte do espetáculo. E eu acho que é isso que fez essa peça ficar tão interessante. Ela tem uma proximidade muito grande com o público e essa conversa entre a música e a banda, que parece muito natural, muito orgânica e deixa tudo muito mais leve, divertido e engaja muito mais. Você sempre tem que estar preocupado também, prestar atenção nos atores, seguir o andamento deles, prestar atenção como que a cena vai estar interagindo com a música. Qual foi a parte mais difícil do processo? Eu acho que pra mim a parte mais difícil foi, tipo, ter a ideia da maquiagem, de como eu ia fazer a minha make e conseguir fazer ela sozinho, assim. Porque antes do cabaré eu não sabia muito sobre maquiagem e agora estamos aqui na 10ª apresentação gastando 3 horas pra fazer um grande reboco na cara. Então acho que foi algo conquistado assim no processo e que foi difícil por eu não saber de maquiagem antes e não ter o costume de me maquiar. Eu comecei a participar mais ativamente numa parte mais posterior, quando toda a peça, a história já estava feita, os personagens estavam criados, mas aí tá, né, enfim, a ideia tá aí, mas como é que a gente levanta isso, né? Então, na verdade, eu entrei, assim, eu tinha ido assistir uma vez que as meninas foram apresentar na aula de linguagens, colei na aula de Penetra, e daí eu assisti a cena que elas fizeram, eu achei muito legal, mas eu fiquei pensando, tipo, foi um dia que elas já tinham testado umas maquiagens, assim, só que era uma coisa que tava bem tímida, assim, tipo um delineadorzinho, um batomzinho, e daí eu olhei e falei, vocês precisam fazer uma make drag, assim. Então a maquiagem ela veio como um detalhe que na verdade é toda uma caracterização. Então a gente decidiu que a gente ia partir com uma maquiagem menos dia a dia, uma maquiagem mais drag. A gente começou a partir de referências e puxar, e também teve toda uma liberdade também de cada ator e atriz de poder trazer aí o que entendia do personagem, o que isso poderia significar. Cada personagem tem meio que a sua cor, então pra mim esse foi um grande ponto de partida, assim, né? Pensar nessas cores dentro da maquiagem. O que a gente quer passar a partir dessa primeira vista e como que isso afeta nas expressões. Isso com certeza pegou muito, e acho que foi muito um treino também para todo mundo de poder entender como trabalha com esses elementos, onde fica a sobrancelha, qual deve ser o tamanho do olho, da boca, e isso tudo vai ajudando a criar, e eu pelo menos de fora, eu vejo como isso ajudou também muito eles a entrar nesse personagem, poder criar essa perspectiva, todo esse universo. Esse ano também a gente acabou pensando nas maquiagens pro resto da equipe, que foi algo que a gente não tinha pensado tanto ano passado, porque assim, os músicos eles estão em cena também,
Alguns que eu me lembro assim, tinham passado um lápis no olho, uma coisa assim, mas não tinha sido algo realmente pensado, assim, qual vai ser a maquiagem deles. Agora, um ponto que eu fui insegura no cabaré, as coreografias, eu acho. Mas naquela noite que meu coração resta esperança, juro que não te creio que vi você seduzindo o meu segurança. Tendo em vista que o cabaré é uma linguagem extremamente burlesca e sobre as suas experiências em dança, né? Quais foram os desafios que você enfrentou para criar as coreografias? Eu acho que o maior desafio é que ninguém aqui é dançarino. Então são atores que estavam se propondo a fazer coreografias que não eram tão fáceis assim. Então muita coisa partiu da improvisação deles mesmo. Então muitas ideias e foi muito tranquilo pensar nessas coreografias, já que eles estavam muito dispostos a aprender e a me ouvir bastante. Então foi fácil nesse sentido, mas mais difícil no quesito de que muitos nunca tinham dançado, ou se tinha era muito pouco. O que foi ótimo foi que algumas meninas começaram a fazer aulas de dança nesse processo, então ajudou bastante. A solidão vai ser o seu castigo. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao pavilhão cabaré, onde as putas são as bebetas, com tetas cheias de leite e carentes de suas filhas que foram tomadas pelo sistema. Como que é pra você, que uma das pessoas está envolvida com o processo de iluminação desse espetáculo, iluminar em espaços não convencionais, espaços que são diferentes a cada apresentação? Nossa, muito difícil, porque cada lugar pede uma luz específica, assim. Então a gente tem uma certa estrutura, que é um contra e uma frontal, né, que é uma geral e a luz da banda. Mas como a gente apresenta muito em bares, às vezes não tem onde colocar simplesmente o equipamento, assim. Então a quantidade muda muito, os lugares muda muito, mas é divertido, estressante um pouco, porque dá muita coisa errado, e é um grande aprendizado, assim, a cada apresentação. Fazer a contra-regragem envolve assistir alguns ensaios e garantir que as coisas estejam onde elas têm que estar quando elas precisam estar. É garantir que as cenas saiam mais orgânicas, garantir que os objetos não sejam uma preocupação. Então, eu e a Laura, a gente tem que ficar bem ligada com o que está acontecendo e acompanhar aonde estão os objetos de cena, porque eles precisam entrar na cena na hora certa. Fazer a contra-regragem no cabaré é primeiramente muito legal, assim, é muito divertido estar ali com as meninas, com os músicos, com o Jonas. É muito divertido, assim, fazer parte, porque eu sinto que eu fui muito bem acolhida pelo grupo. Eu cheguei, assim, meio que no final do processo, mas fui muito bem acolhida, então isso tudo fez parte para que o processo fosse muito gostoso. Então eu gosto muito de estar presente, gosto muito da preparação também que vem antes, os momentos assim, das maquiagens, de acertar tudo antes, de bater roteiro, de ver como está rolando as alterações, o contato mesmo com o pessoal do cabaré, o grupo de costura. É muito gostoso, assim, é muito divertido, mas também tem uma seriedade no que diz respeito assim, a essa entrega mesmo ao que está sendo feito, essa de todo mundo pegar na mão de todo mundo e falar vamos, a gente está junto, a gente se apoia, a gente se entende. Isso é muito importante, eu acho que tudo isso fez com que o trabalho fluísse e vai fluir muito mais com essas dinâmicas que a gente tem. O seu castigo, a solidão vai ser o seu castigo, a solidão vai ser o seu castigo. Vamos fazer um castigo, tipo, a solidão vai ser o seu castigo. Castigo.
Mas então, tem isso que a Helena tava falando também, né, amiga? Eu falei sobre isso. Outra pessoa tem desejo de ela pode ser tipo a cantora do cabaré naquele momento, sabe? Ela pode estar no palco. Meu querido, eu sou cantora. Com o microfone assim enquanto a gente tá servindo ela. Ah, solidão vai ser o seu. Vocês, como produtoras do grupo Em Postura, como foi o processo de achar esses lugares não convencionais e também o convencimento dos proprietários para abrigar esses espetáculos que tem a linguagem em sua suma, o cabaré? Eu acho que começa com algumas etapas. A primeira é entender qual que é o espaço convencional, não convencional, que o grupo está pensando, né? Que ele pode ser um bar mais distanciado do centro, um bar mais aproximado do centro, um bar que eles conhecem. Então é primeiro fazer esse mapeamento dentro do grupo de quais espaços não convencionais que eles estão pensando. E aí depois a gente lista esses espaços e começa na prospecção, falando com esses espaços, que aí a Mari pode falar um pouco melhor. Acho que isso que a Jana falou tem mais a ver também com essa análise de qual tipo de relação, qual tipo de cara o grupo quer dar para os locais, assim, para o projeto em si que a gente propôs. Então, eu acho que teve assim uma grande busca e na prática a gente teve poucas respostas, assim. Foram alguns que toparam a ideia e não foi de prontidão, assim, foi um pouco a gente explicando com muita calma, tudo mais. Os grandes parceiros realmente foram o Doc e Fica, porque já gostaram de um e já quiseram pro outro e acharam que seria interessante. Tem também a Casa de Cultura Aquarela, que foi a nossa parceira desde o início, assim, a gente fez a oficina nela. E a princípio a gente não estava pensando em apresentar lá, né? Mas eles foram receptivos com a ideia da gente apresentá-la também e aí continuar essa extensão que a gente começou dentro da oficina. Então teve um convencimento, ao mesmo tempo que a gente recebeu muitos nãos que nem deram a possibilidade de um convencimento, assim. Acho que porque as pessoas também não observam o teatro nesses lugares. Eu tenho a sensação que precisa de uma readaptação do teatro no cotidiano da cidade, talvez, sabe? Dessa relação de convívio do teatro com a vida, e o cabaré brinca muito com a coisa da vida noturna, né? Então, o teatro nesse lugar noturno, por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação às 11 da noite. E aí vai ser outra apresentação, vai ser outra coisa, e estamos esperando também. Cada lugar é um lugar e cada lugar é um espetáculo, né? O cabaré pra mim é um lugar onde você pode ser livre, pra ser o que você quiser. Pra mim é um lugar pra se sentir confortável, com a roupa que for, do jeito que for, e pra se divertir, pra ser feliz, pra poder se expressar como bem entender, pra não ser julgado de nenhuma maneira. Um assunto que envolve questões sociais e de classe muito fortes, mas também uma comédia, porque a gente se utiliza de músicas populares e de piadas que tratam esse assunto pesado de uma forma mais leve. Para mim, o Pavilhão Cabaré é uma semente de uma pesquisa em grupo que pode e deve se estender por muito mais tempo, sempre enriquecendo o que a gente produz artisticamente. Bom, cabaré para mim é aprendizado. Eu sinto que eu aprendi muitas coisas nesse grupo, muitas coisas de não só atuação, técnica, canto, tudo mais, mas muita coisa de trabalho de grupo mesmo, muita coisa de organização. Eu sinto que a gente aprendeu com os nossos erros, né, com os nossos tropeços, e para um grupo que está iniciando, eu sinto que a gente fez um bom trabalho, sabe? Eu sinto que a gente fez e faz um bom trabalho. Cabaré é uma forma de se fazer teatro que explode qualquer conceito tradicional de teatro, que consegue fazer com que a gente se aproxime do público
e outra linguagem vai ter muito mais dificuldade para fazer isso. E tem uma diversidade que pode existir dentro do cabaré, dentro dessa linguagem, que também acho que em outros modos de se fazer teatro tem uma certa dificuldade de trazer outras formas, e o cabaré ele consegue ter essa facilidade de adaptação gigantesca, assim. Pra mim o cabaré, ele é sobre acertar que a sua sobrancelha é pro lado e não pra cima. Um convite para uma liberdade que não se tem em outros lugares, para uma liberdade de falar sobre algo que é difícil ou que você não falaria em um outro lugar, ou dar um microfone na mão de quem não está sendo ouvido, ou ir lá e cantar algo que você não, fazer algo que você não faria em outros lugares, assim, e fazer isso da forma mais enérgica e expressiva que tem, assim. Ele tem um brilho, ele tem um apelo, ao mesmo tempo que é esse espaço em que a gente joga pra fora tudo que incomoda ao mesmo tempo, e é esse lugar de festa e protesto tudo junto. E eu acho que isso que faz ele ser muito forte, muito marcante e chegar tanto nas pessoas, assim.